Caros alunos do quarto ano, bem-vindo a mais uma aula. Hoje falaremos sobre equações algébricas. Enfim, daremos, na verdade, continuidade à aula de equações algébricas, né? Onde iremos abordar o tópico relações de Girardi, né? É nossa segunda aula de equações e nossa sexta aula ao todo. Bom, o que vem a ser relações de Girardi, né? Em 1629, o matemático espanhol Albert Girardi anunciou expressões que relacionam os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica, né? As expressões são conhecidas como relações de Girardi. De uma forma mais clara, o que é relações de Girardi? São expressões que relacionam os coeficientes, né? Expressões que relacionam os coeficientes e as raízes de equações algébricas, né? Portanto, dada uma equação, né? As suas raízes estão relacionadas com os coeficientes dessa equação, certo? Vejamos como fica essas relações, né, para equações do segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim por diante. Então, comecemos pelo primeiro, né? No caso como é que fica a relação de Girardi, né, para a equação do segundo grau, né? Já é uma equação bem conhecida de nós, né? Equação do segundo grau. No caso, se a equação é de segundo grau, ela terá duas raízes, né? Vou chamar de R1 e R2, as raízes dessa equação, certo? É claro que o A é diferente de zero, porque se não fosse, a equação não seria do segundo grau, né? Tendo em vista que essa equação tem raízes R1 e R2, essa é a sua forma fatorada, certo? Portanto, como A é diferente de zero, aqui, desse lado, do primeiro membro, a gente poderia dividir tudo por A, certo? Poderíamos dividir tudo por A. Ao dividir por A, vejamos o que acontece. Dividindo tudo por A, nós ficamos com x² mais b sobre A, x mais c sobre A, né? Isso é o que a gente fez com o segundo membro. Desenvolvemos. Antes estava assim, A, né, x menos R1 que multiplica x menos R2. Como ele dividiu tudo por A, esse A foi embora. E aí, ao multiplicar membro a membro aqui, a gente obtém essa expressão, ok? E aí, gente, basta a gente agora comparar, né, coeficiente a coeficiente, né? Se a gente vai observar o coeficiente do segundo grau, né, tá ok, né? Ambos têm coeficiente 1. Aí, o coeficiente do termo x, aqui de um lado, é o b sobre a. Já do outro lado, é menos R1 mais R2. Então, a gente iguala essas questões, né? Ou seja, menos R1 mais R2, a gente iguala ao b sobre a, e multiplica ambos os lados por menos 1, resultando aqui, então, na primeira relação. No outro caso, a gente tem que R1, R2 é o coeficiente, né, independente de x, e no primeiro membro, isso é igual ao c sobre a. De sorte que nós obtemos aqui a segunda relação. Portanto, dada uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, é possível, né, obter duas relações entre as suas duas raízes, ou seja, em que a soma delas é igual a menos o termo b sobre o a e que o produto delas é igual ao c sobre a. E essas são as relações de Girardi para a equação do segundo grau, né? Agora, a ideia é obter essas mesmas relações para equações de terceiro, né, de quarto e assim por diante. Como fica, né, essas relações para uma equação do terceiro grau? Então, agora, a equação do terceiro grau, ela tem essa cara. Ax³ mais bx² mais cx mais d igual a zero. Né? Lembrando que o a não pode ser zero, tendo em vista que, se fosse, a equação não seria do terceiro grau. Então, note que essa equação ela tem três raízes, tá? Do qual temos de R1, R2 e R3. Então, nós podemos escrever essa equação da seguinte forma: ax² mais bx²
x quadrado mais cx mais d igual. Igual a quem? A A que multiplica x menos R1 que multiplica x menos R2 que multiplica x menos R3, certo? Então, note que nós podemos dividir tudo por A, né? Podemos dividir tudo por A, tendo em vista que A é diferente de zero. No primeiro membro, ficamos com x ao cubo mais b sobre ax quadrado mais c sobre ax mais d sobre a igual. Igual a quem? A x menos R1 que multiplica x menos R2 que multiplica x menos R3, certo? Então, veja que x menos R1, x menos R2, x menos R3, a gente pode desenvolver. De sorte que a gente vai ficar aqui, só que a gente vai ficar com x ao cubo mais b sobre a b sobre a x quadrado mais c sobre a x mais d sobre a igual. Quando você desenvolver esses três produtos aqui, tá? Não vou fazer isso aqui agora, para não ficar muito extenso. Ao desenvolver, você vai obter o seguinte, tá? X ao cubo menos R1 mais R2 mais R3 x ao quadrado mais R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3 x mais ou menos que menos 1 menos R1, R2, R3, R3, certo? Pois bem, se a gente observar, né, temos uma identidade de polinômio, né? Basta aplicar a identidade de polinômio, certo? Ou seja, que os coeficientes de mesmo grau sejam iguais, né? De sorte que R1, então daí, né, a gente vai ter aqui R1 mais R2 mais R3 é igual. Vai ter esse menos aqui, ó, a gente traz para cá, menos B sobre A. E esse R1, R2, esse R1, R2, R1, R3 mais R2, R3 é igual a C sobre A. E, por último, que R1, R2, R3, como está negativo, leva o negativo para o outro lado, né, igual a menos D sobre A. O que é importante a gente tirar aqui, gente? Qual a ideia? Anteriormente, né, a gente tinha o quê? Que a soma das raízes, né, era menos B sobre A. Veja que manteve-se, né, aqui, né, o mesmo princípio lá da equação do segundo grau. Só que aqui a gente tem três raízes, né? Como temos três raízes, observe que nós temos três relações. A soma das três, o produto 2 a 2 e o produto das três, certo? No caso lá, nós tínhamos a soma e o produto das duas. Então, observe que a ideia é sempre essa. Ó. Imaginemos aqui os coeficientes, tá? A x cubo mais bx mais x quadrado mais cx mais d igual a zero. A ordem é sempre essa. Menos esse cara, mais esse cara, menos esse cara. Tudo sobre A. Certo? Então é mais ou menos por aí, ok? Bom, espero que você seja compreendido. Vamos agora para as relações que envolvem as quatro. A ideia é exatamente a mesma, certo? Caso, se a gente for observar lá, de diferente da que a gente acabou de demonstrar. Primeiro que na anterior a gente achou três relações. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro relações. Por quê? Equação é do quarto grau. Se for segundo grau, duas. Se fosse terceiro grau, três relações. E a ideia, como a gente tem quatro equações, então vai ter a soma das quatro, o produto delas 2 a 2, o produto delas 3 a 3 e o produto dela de todas elas. E sempre na ordem, ó. Menos esse cara, menos B, ó,
sobre A. Ou seja, a ordem é essa, ó, menos o B, mais o próximo, menos o próximo, mais o próximo. Vamos observar aqui, ó. Primeiro está aqui, ó, B, C, aqui é um D, ó. Aqui é um D, tá? B, C, D, B, C, D, E. E a ordem, ó, menos, mais, e que é o menos, tá? Menos. Menos D sobre A. E E sobre A, certo? Então, se eu tivesse uma quinta, era só seguir essa ideia que a gente acabou de ver aqui, tá certo? E assim a gente consegue ir resolvendo os problemas. Bom, eu trouxe aqui um exemplo, né, para não passar em branco, de como aplicar essa. No caso, eu trouxe aqui para vocês uma equação do terceiro grau. Né? No grau, né, resolve a equação, sabendo-se que uma das raízes é igual à soma das outras, tá vendo? Ou seja, a relação de Girard é uma relação que, dada uma condição extra ao problema, é possível obter as raízes da equação. Se nós não tivéssemos dado essa condição, né, de que uma raiz é igual à soma das outras duas, possivelmente a gente não conseguiria resolver essa equação. Mas, né, graças a esse dado e às relações de Girard, isso é possível. Então, primeiramente, vamos aplicar as relações de Girard, tá bom? Como é a equação do terceiro grau, né? Então, temos que a soma delas é menos b sobre a. Só você ver quem é o b, né? Menos 10. Então, ficaria menos, né? B, que é o menos 10, sobre o a. Resolvendo, isso vai dar 10. Então, isso aqui a gente chama aqui de equação 1, tá bom? Equação 2. O produto 2 a 2 é igual a C sobre A. Quem é C? 29. Quem é A é 1. Portanto, vai ficar com isso aqui. Isso que a gente chama de equação 2. E o produto das 3 é menos D sobre A. O D é menos 20. Então, fica menos 20 sobre 1. Portanto, dá 20. O que a gente tem, então, que essa equação número 3. Tá bom? 3. E essa é a equação adicional, né, que não faz parte das relações de Girard. As relações de Girard para essa equação do terceiro grau são essas três equações. Essa é que o problema deu, né? Diz que uma das raízes, eu estou supondo x1, é a soma das outras duas, certo? E aí com isso a gente vai conseguir obter as raízes. Vamos chamar essa equação adicional de equação 4. Então, a nossa ideia é substituir a equação 4 na equação 1. Então, quem era a equação 1? Que a soma delas é 10. Portanto, você vai ter que R1 mais R2 mais R3 é 10, né? É 10. Só que essa soma aqui, R1 mais R2, vai ser R1. Portanto, vai ficar com R1 mais R1 igual a 10, o que implica que R1 é 5. Já obtivemos uma das raízes, certo? Então, uma das raízes é 5, ok? Então, com isso, né, já facilitou mais aí as coisas, né? Agora, basta encontrar quem é as outras duas raízes, ok? Bom, aí veja só, como 5 é uma raiz, né? Como 5 é uma raiz, então a equação, eu poderia atrelar ela a um polinômio, né? De sorte que eu poderia dizer que P de x é igual a x menos 5 vezes um Q de x. Ou seja, como lembra da forma fatorada de um polinômio, né? Ou de uma raiz, né? Se 5 é uma raiz, então isso é um fator da sua fatoração, certo? O fato é que, se eu chamar a equação de P de x, então a equação vai ser um x menos 5 vezes um alguém. E esse alguém eu estou chamando de Q de x. Certo? No caso aqui, para a gente obter o Q de x, vamos aplicar algo que o Fábio já explicou, né? Que é o dispositivo de Biot-Ruffini, né? Aplicando
dispositivo de brioche Rufino temos o seguinte: para aplicar o dispositivo, basta colocar os coeficientes de P de x, né? No caso, os coeficientes são 5. Perdão, os coeficientes, no caso, aí seria 1, menos 10, 29, né? Isso, e menos 20. Esses são os coeficientes. Aí a gente passa aqui uma barrazinha, né? E nós colocamos aqui a raiz, uma das raízes, né, desse polinômio. Né? No caso, a gente descobriu que é 5, né, uma delas. Portanto, basta baixar esse cara, multiplica 5 vezes 1 dá 5 e soma com esse 10, né? Fica aqui menos 5. Multiplica novamente 5 por menos 5, dá menos 25, portanto, soma aqui vai dar 4. E aí você multiplica 5 por esse 4, que dá 20. Quando soma aqui dá 0. Essa parte aqui é o resto, tá? E essa parte aqui é o que a gente chama de quociente, que nada mais é do que o nosso Q de x. Portanto, o nosso Q de x, vou colocar aqui, tá, gente? Para finalizar aqui a questão. Portanto, para aproveitar um pouco mais de espaço, vou colocar aqui primeiramente, portanto, nosso Q de x vai ser x² menos 5x mais 4. Esse é o nosso Q de x, tá? E aí, essa é a equação de segundo grau, do qual a gente já sabe obter as raízes, né? Por que não obter as relações de Girardi para essa equação? Né? Lembre-se que para essa equação, as relações de Girardi, né, diz o seguinte, né? Diz que a soma das raízes é igual a menos b, né, que seria 5, sobre a, que é 1, ficaria assim, menos, portanto, isso vai dar 5, e que o produto das raízes, né, é C sobre A, ou seja, 4 sobre 1, que é 4. Então, pense em duas raízes, né, cuja soma é 5 e cujo produto é 2. Então, R1 é 1 e R2 é 4. Veja que o produto dá 4 e que a soma dá 5. Resumindo, as raízes de Q de x também são raízes de P de x. Portanto, as raízes, né, são R1, R1 não, aqui é R2, né? R2 igual, aqui é R2 e aqui é R3, né? Que R1 a gente já chamou de 5, né? Então, R1 é igual a 5, R2 é igual a 1 e R3 é igual a 4. Então, a solução para esse problema é 1, 4 e 5. Portanto, essa equação tem 3 raízes reais, né, diferentes, e as raízes são 1, 3, 4 e 5, certo? Bom, por aqui a gente encerra essa aula, né? Espero que vocês pratiquem, leiam o material. Apesar de ter explicado só um exemplo, né? Eu vou trazer uma outra aula, pode ser até que seja como uma aula extra, para explicar mais casos, né? Ou resolver mais questões, né, que envolvam a relação de Girardi, e talvez trazer uma aula para explicar um assunto chamado pesquisa de raízes racionais, certo? Mas essa aula já é suficiente para vocês terem um entendimento mínimo, né, do que seriam as relações de Girardi e ter condições de aplicar nas questões, tá bom? Fique com Deus, forte abraço e até a próxima aula.